Olá, muito boa noite, tudo bem com vocês? Tudo em paz? Como é que está? Passaram bem aí final de, durante a semana, claro, né? E como é que está agora essa preparação aí para o final de semana? Vai descansar? É engraçado a gente falar isso, né? Mas tá bom. Sejam todos bem-vindos. Estamos dando início aqui a mais uma noite de palestras aqui no Centro Espírita Irmão Agostinho, aqui na Rádio Harmonia, na TV Harmonia, né? Hoje nós temos a grata satisfação de ter conosco a nossa amiga, a nossa companheira, aquela que sempre está do nosso lado quando a gente precisa, e é ela mesmo, né? A Josi. Tudo bem, Josi? Oi, boa noite, Carlos. Tudo bom? Então tá bom. Boa noite a todos, Palestra, né, que estão ouvindo. teve muito tempo para preparar a palestra. Nossa, muito, Carlos. Durante a noite toda, entendeu? Eu sonhei com a palestra. É interessante que ontem eu liguei ontem à noite, né? Falei ontem à noite com você, né, Josi? Ontem à noite você falou. Foi ontem à noite. Falei, Josi, amanhã você que vai fazer a palestra, né? Então ela, bicha, você mesmo. Foi bem assim, claro, né? Não foi bem assim. Não foi bem assim. Inclusive o Mas, tema, né? Aí tá propício porque eu senti. verdade, verdade. Mas tá bom. Josi, eu quero convidar então você e aos nossos ouvintes, aos nossos telespectadores, que possam nos acompanhar em uma oração nesse momento. Tá bom? Você que nos acompanha aqui pelo canal do YouTube e também pela nossa Rádio Harmonia. Vamos então, neste momento, fortalecer os laços que nos unem, na certeza de que estes laços não são somente físicos, mas, claro, principalmente os laços que nos unimos com a espiritualidade. Aos bons irmãos que nos acompanham esta noite, pedimos que visitem os lares de nossos irmãos, deixando lá a paz, deixando lá a harmonia. Aqueles que se encontram adoentados, que possam também medicamento para o seu fortalecimento. Nesta noite que nos unimos novamente para uma noite de palestra, nós pedimos, Senhor, que nos abençoe. Pedimos também pela nossa irmã Josi, que ela consiga expressar aquilo que ela preparou para nós com tanto carinho, com tanto amor. Que possamos, então, acompanhar a palestra da noite. Muito bem, então agora nós vamos passar a nossa irmã Josi, ela vai fazer a palestra. Tá bom, Josi? Fique à vontade. Ok, vamos nos preparar então. Boa noite a todos. É com satisfação que eu estou aqui mais uma vez para a gente estar conversando um pouco. Eu não digo que é realmente uma palestra, né? Mas uma conversa em cima do que a gente costuma pesquisar, né? Para trazer para vocês. E hoje o tema, inclusive, é o que eu estou sentindo desde ontem à noite, como o Carlos disse, né? Ontem à noite que ele me pediu para estar fazendo a palestra de hoje. E realmente o medo, né, veio me acompanhar um pouquinho, né? Aquela coisa, mas será que vai dar tempo? Será que eu vou conseguir fazer? Mas a gente tem que ser firme, né, no nosso propósito e superar, né, os nossos medos e enfrentá-los. Então, o tema da noite hoje é sobre os nossos medos. Vou preparar aqui para a gente.
Só um minutinho. Bom, quem que não tem medo, né? Todos nós sentimos medo, né? É uma emoção mais natural de todas. Nós temos medo da vida, da pobreza, da crítica, de se expressar, temos medo de vencer, do sucesso, de ter filhos ou não ter, de dar alguma opinião, de ser visto ou descoberto, do fracasso, de falar em público, de perder o controle das coisas, de ficar desempregado, de morrer, de amar, e por aí vai, né? Se a gente for ficar listando todos os nossos medos, com certeza a gente ficaria na palestra só nessa parte da listagem, né? Então, para que nós tenhamos medo, basta viver. Todos nós temos, uns mais fortes e outros sentem de uma maneira mais controlável. E muitas vezes até medos incontroláveis. E esses medos incontroláveis é o que devemos prestar muita atenção, né? Trabalhar com eles a nosso favor. Então, o medo ele faz parte dos nossos instintos básicos, pois se não tivéssemos nenhum medo, nós arriscaríamos colocando até a nossa vida em perigo, né? Portanto, o medo também ele é necessário para a nossa própria segurança. Então, o medo faz parte realmente da nossa vida. Mas o que é o medo, né? Então, o medo ele é uma reação em cadeia no cérebro. Ele começa com um estímulo de estresse, né? É assim que nós nos sentimos quando temos medo. E aí ele termina com a liberação, de compostos químicos. Aí vem o aumento da frequência cardíaca, aí vem a aceleração na respiração, vem a energização dos músculos, né? Muitos sintomas que nós sentimos diante do medo, né? Alguns calafrios, o suor frio, excessivo, enfim, várias são as consequências, né, do nosso medo, que vem refletir no nosso corpo. A criação do medo, ela acontece no cérebro, como nós já dissemos, e ela é totalmente inconsciente, né? Então, não é aquela coisa, eu digo assim, ai, agora eu vou ter medo daquilo, ou, ai, eu não posso ter medo daquilo. Não, não é bem assim que funciona. É um ato inconsciente. Ela começa com um estímulo assustador, né? A gente se assusta, e termina com a reação. Ou a gente luta e enfrenta, ou a gente foge. Quando nós falamos da realidade do medo, quando nós falamos dos nossos medos, por um exemplo, se nós temos medo do escuro, na verdade, não é do escuro que nós temos medo. Nós temos medo do que está nele. Quando nós temos medo da altura, não é exatamente da altura. O medo que a gente tem é de cair. Quando a gente tem medo das pessoas, quando nós não temos o medo das pessoas ao seu redor, ao nosso redor, na verdade, o nosso medo é da rejeição. Quando nós não temos medo de amar, na verdade, nós temos medo, na verdade, de não ser correspondido. Quando a gente não tem medo de deixá-lo ir, é porque, na realidade, a gente tem medo de aceitar a realidade daquela pessoa que já saiu do nosso lado. E quando nós temos medo de tentar de novo, na verdade, o medo é que a gente possa se machucar pela mesma razão do que já aconteceu.
Agora podemos dizer, o medo ele é bom ou ele é ruim? Bom, ele é bom quando ele protege a gente, né? Então, um exemplo, se a gente vai atravessar a rua ou pular de paraquedas, então é claro que a gente vai sentir um certo receio, um certo medo, a gente vai tomar precauções. Ele educa, por um exemplo, no trânsito. Se a gente não tiver medo do trânsito, né, a gente assume atos inconsequentes. Aí uma multa pode aparecer, né? Ele nos educa para uma próxima encarnação. Então nós sabemos que o que nós fazemos hoje estamos preparando o nosso futuro, a nossa própria próxima encarnação. Ele serve, então, de planejamento nesse sentido, né? Então, nós nos preparamos melhor para evitar problemas futuros. E ele é ruim quando ele nos paralisa diante de algum acontecimento, né? Então, é quando nós não promovemos mudança em nós por medo, nós não saímos do lugar, ficamos estacionados, né? A gente não faz o que a gente precisa fazer, a gente não melhora, a gente não busca melhoria em nós por medo, né? E nós temos alguns tipos de medo. Nós temos o medo daquilo que a gente conhece. Então, algo que já aconteceu comigo, ele ficou condicionado. Então, pode ser que eu vivi ou que eu vi alguém viver aquela situação. Então, eu fico presa naquele medo, achando que aquilo possa acontecer novamente, ou aquilo pode acontecer comigo também, né? Temos alguns medos também do que a gente nem sabe o porquê. Uma pré-programação do corpo, dos bichos peçonhentos. Muitas vezes a gente tem pavor de certas coisas e a gente não sabe nem o porquê, não é verdade? Muitas vezes isso está relacionado ao instinto, é claro, se a gente se vê diante, por exemplo, de uma cobra, o instinto nosso, o medo nosso, é claro, de manter distância, né? E muitas vezes alguma coisa que a gente não sabe pode ser algo que aconteceu lá no nosso passado, ficou gravado no nosso inconsciente. Temos medo do desconhecido, né? Então, quando a gente não conhece, a gente pode pensar que vai ser pior, né? Então, a gente fica estacionado no que nós estamos, achamos que o que a gente já conhece é melhor, é mais confortável. Então, ficamos também paralisados. E muitos também têm medo de espíritos, que é a parte do desconhecido também, né? Muitos espíritas também têm medo dos espíritos. E eu diria que é claro que diante de uma situação de um espírito negativo, é claro que ninguém quer esse tipo de ligação, né? Temos o medo de errar. Por quê? Porque isso pode trazer prejuízo para a nossa vida e, às vezes, até atrapalhar a nossa reputação, né? E aí tem aquele medo que é só na nossa imaginação, que a gente fica preso achando que tudo vai dar errado, né? Para todo mundo deu errado. Então, para mim também vai dar errado. E aí também nós temos o medo do futuro, do presente e do passado. Então, do futuro, aquilo que nós já falamos, pode ser que seja pior. Então, é melhor eu ficar no presente, no que eu conheço, né? Pode dar tudo errado. A gente tem medo no futuro, muitos pais de família, né? Do sustento da família. Do presente, de crises, da violência. Hoje, nós estamos com medo do Covid, da situação que possa acontecer. Então, é uma situação presente. E também temos medo do passado. Agora, do passado, os medos que estão relacionados com o nosso passado, esses a gente não consegue mudar. Aí, o que esse tipo de medo vem trazer para nós?
A culpa. Muitas vezes nos sentimos culpados e nós não podemos ter esse tipo de sentimento. O que aconteceu no passado, ficou lá atrás, aconteceu. Então, que isso sirva de lição, de aprendizado para nós não fazermos de novo, né? Temos medo da punição celestial, o pecado, né? Então, nós ficamos muito aprisionados com a história do pecado original, né? Que tudo é pecado, que Deus pune. E com isso nós fomos desenvolvendo a nossa vida em cima desse tipo de medo, né? E aí também um tipo de medo hoje, conhecendo um pouco mais do espiritismo, podemos falar da reencarnação, né? É um tipo de medo, de você reencarnar, de você entrar numa situação, né? E ficar naquela insegurança. Será que eu vou dar conta? Será que eu vou fazer tudo aquilo que eu programei? Será que eu vou realmente aproveitar a minha encarnação? Então, também é um tipo de medo. E como que nós podemos vencer esses medos? Do desconhecido, a gente precisa conhecer, né? Então, podemos usar o Espiritismo como forma. Conheça, estuda, aprenda, né? E de errar, como vencer os medos de errar? Como se diz, só não erra quem não faz, não é verdade? Então, a gente tem o direito de errar. Podemos errar, mas temos que fazer, né? Não podemos ficar parado. O erro faz parte da nossa vida, do nosso aprendizado, mas nós não podemos estacionar. E como vencer o medo da imaginação, né? Vamos imaginar diferente, vamos começar a trabalhar um pouquinho melhor os nossos pensamentos. Daquilo que eu conheço, né? O medo daquilo que eu conheço, eu posso não repetir os fatos, né? Eu posso me reprogramar. Pode ser que não vá acontecer comigo, né? Então, ter mais confiança. E dependendo da situação, se você acha que aquilo pode acontecer, tome as devidas providências, cautela, analise, né? E daquilo que eu não sei o porquê do medo, então a gente tem que ser mais cautelosos, né? Ter mais cuidado com os exageros, não ficar muito preso nesse tipo de medo, né? Da punição celestial, né? Como vencer esse medo? Se nós tivermos coragem de errar, então devemos ter coragem de corrigir, né? E de não errar novamente, de fazer as nossas mudanças, as nossas transformações. Não devemos perder o medo. O que nós devemos é superar o medo, porque perder esse medo é difícil. Nós temos que fazer a nossa superação, né? Então temos que fazer mesmo com medo. Se o medo agora for um bom conselheiro, né? Fique no domínio, não deixe o medo dominar. Um exemplo: se você está diante da trave, né, para acertar no gol, e você está segurando a bola, então coloca a bola no chão e chuta, né? Quem sabe você acerta o gol. Como vencer o medo do futuro, do presente e do passado? Então, do futuro, vamos planejar melhor, vamos tomar as nossas precauções, né? Do presente, também tomar as devidas precauções, né? E viver. O momento presente, nós não estamos numa situação de medo, né? Quem não tem medo de contrair o vírus? Ninguém quer pegar, né? Então, se a gente não quer, vamos tomar as nossas precauções, verdade? Do passado, como já falamos, esse não muda. Então, vamos construir um novo futuro a partir de agora. Vamos fazer as mudanças necessárias. Aí, por que o espírito, nós espíritos, temos tanto medo?
Então, esse medo, ele já é gerado, ele está gerado devido às faltas cometidas durante várias experiências reencarnatórias. Nós fomos impregnando isso no nosso perispírito, né? Esse medo, ele vem após algum insucesso que aconteceu lá no passado, algum erro que nós cometemos, um estado de punição, alguma punição que tivemos, né? Alguma imposição. Então, isso são algumas das causas, né, do nosso medo. O medo, eles são típicos, né, de nós, seres humanos, que ainda nos encontramos em processo de iluminação interior, né? Eles são muitos e suas causas são diversas. Foram, na sua maioria, estruturados desde o período em que éramos seres primitivos e habitávamos as cavernas. Então, não é de uma hora para outra que nós vamos nos libertar do medo. Hoje eu estava ouvindo um palestrante e ele disse, mas eu não fui confirmar, tá? Então, ele disse que lá no Nosso Lar, eu acho que é capítulo 43, eles falam sobre uma escola no plano espiritual sobre o medo. Eu não fui confirmar se isso é real. Ouvi hoje falar sobre isso. Interessante, né? Então, para a gente ver como que o medo, ele atrapalha muito, muito dos medos, nem todos. Tem medo que realmente eles são para nos prevenir, mas tem medo que atrapalha a nossa vida, né? Paralisa, não nos deixa nos transformarmos. Então, quais as consequências do medo? Então, a repetição do circuito do medo, ele desencadeia e ele pode manter várias doenças no nosso corpo físico. Isso falando não dos medos naturais, tá? De medos, vamos pensar assim, excessivos. O medo, ele pode nos conduzir à solidão, né? Ao aprisionamento em nós mesmos e impedir o progresso do nosso espírito, né? Então, a gente fica muito condicionado a nós mesmos, não temos aquela convivência social, né? Mas nem sempre é no momento os medos que nós temos que enfrentar aí. Então vamos lá, Joana de Ângeles, ela diz que o amor ele é o antídoto do medo, né? Então, ela vem trazer alguns tipos de tratamentos, né? Como nós podemos superar os nossos medos. Primeiro, se o nosso medo é excessivo, esse medo está atrapalhando a nossa vida, o nosso desenvolvimento, por que não um tratamento médico? Por que não procurar ajuda, né? Aí, também, o tratamento espiritual. Então, na primeira etapa desse tratamento, vem o conhecimento. Então, devemos ter conhecimento dos nossos sentimentos, do Evangelho de Jesus e da própria doutrina espírita, que vem nos trazer muito conhecimento e muita ajuda para a nossa superação do medo, né? Nesse tratamento espiritual, além do nosso conhecimento, que nós devemos procurar, nosso estudo, nós devemos ter uma reflexão em cima disso tudo, né? Então, o que Jesus me ensina para transformar e vencer essa dificuldade? E nós sabemos que todos os ensinamentos do Mestre são para nos ensinar o amor. E é o que Joana de Ângeles também fala sobre o antídoto do medo, que também é o amor, né? Aí o Espiritismo, então, vem nos ajudar nessa reflexão. Então, somos espíritos imortais, nós estamos na Terra para aprender, na Terra tudo é passageiro, o nosso destino é ser luz, é brilhar, nós temos potências que o Pai nos ofertou e nós precisamos aprender a utilizá-las para progredir, né? E também vigiar os nossos pensamentos. Como estão os nossos pensamentos? E uma terceira etapa é o autoconhecimento, né? Como está a nossa intimidade? Olhar para ela, reconhecer os nossos medos e dispor-nos a vencê-los, enfrentar, né? Porque senão a gente fica
estacionado e não realizamos muitas coisas que a gente gostaria de realizar, mas a gente não faz por medo. E a quarta etapa é a utilização dos recursos. E qual o recurso que Joana de Ângeles nos dá? A prece, né? Então, a oração feita com sinceridade nos conecta com a espiritualidade amiga, com nossos mentores, né? E esses vêm diante dos nossos medos, no nosso momento de medo, realmente a gente obtém o socorro, o amparo que nós necessitamos. E aí, Joana de Ângeles, lá no livro Libertação pelo Amor, no capítulo Martírio do Medo, ela traz algumas colocações para nós. Primeiro, se a gente tem medo de perder o emprego, nós podemos ter novas possibilidades de recomeço e realização, né? Então, o medo que a gente tem de perder, a gente pode ganhar em outros fatores. A perda de amigos e afetos. Desde que não seja nós o causador, né? Porque às vezes muitas pessoas podem se afastar por nós fazermos alguma coisa para afastar, né? Então, desde que nós não tenhamos feito nada para afastar, outros chegarão e preencherão as lacunas, né, existentes, deixadas por aqueles que foram. Às vezes é um momento, né? A nossa vida está em constante transformação, seguimos em frente sempre, né? Então, às vezes, as pessoas também passam pela nossa vida. A instalação de doenças no organismo, por exemplo. Nós podemos viver naturalmente, e se isso for irreversível, então ela diz, viva cada momento. Estamos na terra de passagem. E diante da morte pessoal e de entes queridos, a matéria é transitória. A morte, ela é a libertação. E nós podemos ter futuros encontros duradouros e de paz. E lá na questão 958, diz que a maior causa do medo da morte, por nós encarnados, é a mudança de plano, né? Então, realmente, sempre quando a gente tem que fazer alguma transformação, alguma mudança, a gente sente realmente o medo, né? E para nós, essa mudança de plano é um desconhecido, né? A gente tem medo do que nós vamos ter que enfrentar depois da morte. Não é propriamente, acho que, o processo, mas sim o que nós vamos encontrar depois que passarmos, né? O desconhecido. Ontem eu estava assistindo, nós já estamos quase encerrando, tá? Com aquela paralisação o tempo nosso ficou um pouquinho mais curto, mas vamos lá. Ultimamente a palavra desapego está muito em alguns estudos, principalmente a gente que faz um estudo de segunda-feira, e o desapego é uma palavra que a gente sempre está comentando. Ontem eu estava assistindo a um filme baseado em fatos reais. Eu não sei se alguém já assistiu esse filme. Ele é um filme bem antigo, tá? Eu vi ele por um acaso, me interessei pelo tema e fui assistir. Vá para a Luz. Trata da história de um menino de 8 anos, que ele contrai a AIDS. E a sua desencarnação é fato real, né? E aí os pais ficam diante da situação de enfrentar, de saber que aquilo vai acontecer e ajudar a criança a se preparar para esse momento, ou fingir que nada está acontecendo, não vamos falar do assunto, né? E é bem interessante o que eles fazem pela criança. Os pais, enfim, eles enfrentam o medo, né, dessa perda, que eles sabem que eles vão perder o filho, e eles ajudam a criança na sua preparação para a volta, né, ao mundo espiritual. Então, o tema Vá para a Luz, justamente é quando a criança pergunta para a mãe, como que é agora, né? O que eu preciso fazer? O que eu tenho que fazer? E ela diz, olhe no fim do túnel que vai ter uma luz e vá para a luz. É muito bonito o filme, é claro, é um pouco triste, mas é bem interessante nesse sentido do medo da morte, né? Do medo de a gente perder
as pessoas que amamos, do trabalho que temos que fazer com o desapego. Não é fácil, eu sei que não é fácil, mas é uma coisa que a gente precisa trabalhar também, é o desapego, é o amor sem apego, né? Então, quando nós estamos encarnados, nós temos uma visão distorcida da realidade, não é verdade? Nós vemos mais o lado material que o lado espiritual. Nesse sentido da morte, é muito, muito disso, né? A gente não vê o lado bom de toda essa passagem, né? A gente só pensa na nossa perda, né? E a gente não pensa no que a pessoa vai ganhar com a sua volta ao mundo espiritual. Então, nada ocorrerá que não seja útil para o nosso progresso. Enfrentar o medo é uma ferramenta evolutiva. E Charles Chaplin dizia: a vida é maravilhosa se não tem medo dela. Então, muito obrigado. Era essa a mensagem que eu gostaria de deixar nesta noite. Muito bem, Josi. Com quedas e tudo. Com quedas e tudo de internet, nós chegamos lá, né? Acho que nós tivemos um problema, pelo jeito, aqui meio geral. Eu tive algumas oscilações aqui. Você aí teve também, a Sueli também disse que caiu a internet deles. Então, provavelmente... Mas sabe que hoje, durante o dia, estava assim, viu? Né? Estava oscilando bastante. Mais pessoas estavam reclamando da internet. Então, eu não sei se todos conseguiram acompanhar, né? Se deu para acompanhar todo o processo, né? É duro quando perde alguma coisa, né? Fica meio... Poderia até falar, né? Ela vai ficar gravado, mas infelizmente ela vai ficar sem isso. Nós vamos ter que cortar um pedaço dessa parte escura que ficou aí. Não vai ter como, né? Mas tudo bem, mas vamos dar continuidade, vamos conversar um pouquinho, né? Eu acho que vale a pena, temos aí 20 minutinhos. Fica aí o convite, né, para os nossos amigos. Na realidade, na rádio não estamos transmitindo somente, mas você pode participar aqui com a gente, ou usando aí o chat do YouTube, né, mandando a mensagem aí pelo YouTube, ou mandando uma mensagem através do meu WhatsApp aqui mesmo, que nós já estamos aqui com ele aberto aqui, que é o 19 98250 4039, tá bom? Então, você que nos acompanha pelo YouTube, pode mandar uma mensagem para a gente. Falando em mensagem, Josi, a Nath, lá de Campinas, ela diz assim, ó, muito bom ouvir sua palestra. Apesar do medo, temos que enfrentar todas as diversidades que nos são apresentadas. Não é fácil enfrentar o medo, não é. É uma consequência muito grave. Os distúrbios, né, que nos trazem, né? A insegurança, aquela sensação de que não vai dar certo, que realmente não é fácil. Por que será? Mas temos que enfrentar. Por que será que nós temos esses medos ainda? Antes que você falou alguma coisa aqui, que o medo nos livra de muita coisa. Né? Sim. O medo, ele não é ruim, né? Não, tem o medo ruim, vamos pensar assim, o medo bom, né? Tem tipos de medo que é essencial para a nossa vida, para a nossa sobrevivência. Né? A gente precisa ter medo. Que o medo, por exemplo, você deu um exemplo, né? Você vai atravessar a rua, de repente vem um carro lá, aquele reflexo, aquele medo daquilo realmente te protege. Sim. Você vai... O pular de paraquedas, como você disse também. Ou diante de uma cobra, vamos pensar assim, né? Você não vai enfrentar, né? Você vai... Exatamente. Se precaver, enfim, alguns medos são essenciais na nossa vida, né, para a nossa sobrevivência. Exatamente. Agora, é claro que tem aqueles que são excessivos, né, que estão na nossa cabeça por desequilíbrio emocional nosso mesmo, né, por frustrações lá do passado, né, que nós tivemos e está impregnado no nosso perispírito, no nosso inconsciente, e isso vem aflorar na nossa encarnação, né. É interessante, né, Josi, você disse aí sobre a questão de, às vezes, trazemos do nosso passado, né? E quando, por exemplo, a pessoa realmente traz tem
está impregnado nela essa sensação, essa situação de medo constante de tudo. Sim, de tudo. O que ela deve fazer? Primeiro passo, se esse medo está como a Joana de Ângeles, né? Vamos seguir os passos que a Joana de Ângeles passa para a gente. Se realmente esse medo está atrapalhando muito, nada conta de procurar realmente um tratamento médico, realmente o tratamento espiritual, né? Fazer uma análise, um autoconhecimento, né? Tentar descobrir alguns fatos que possam vir a melhorar, né? Esse medo em nós. Engraçado você falando nisso, eu, por exemplo, tenho medo de nadar, de água. E não sei se era do passado ou desta vida, porque nesta vida eu me afoguei 2 vezes. E sabe aquelas brincadeiras de jogar na piscina? Sei. Né? Aquelas brincadeiras, e numa dessa eu fui realmente, como eu não sabia nadar, acabei me afogando, né? E para superar o medo, eu fui aprender a nadar. Falei, não, eu tenho que aprender para isso não acontecer mais. Fui aprender a nadar. Aprendi, nadava maravilha enquanto que estava nas aulas. Parei as aulas, o medo voltou. Eu não nado de novo. Impressionante, você vê como que é? A gente tem medos, né, que nós temos que superá-los todos os dias. Todos os dias, enfrentar todos os dias. Enfrentar todos os dias. Um exemplo é o falar em público, né? Tem que enfrentar toda vez. Toda vez. Dá um friozinho na barriga, né, Josi? Toda vez que a gente vai falar, que a gente vai preparar a palestra, realmente, aquele friozinho na barriga, né? A mão suando frio, né? Mas faz parte, é um medo saudável. Né? Exatamente. A Sueli, ela diz assim, em nome do seu Milton, parabenizando a Josi pela palestra. O seu Milton mandou aí. Boa noite, seu Milton. Tio, né? Boa noite, tio. A Aline, ela diz assim, boa noite, essa palestra foi feita para mim. Aline, eu acho que tenha sido útil, Aline. Né? Mas com certeza. Né? Com certeza. Todos nós temos o medo, faz parte da nossa vida. Faz parte, né? Não tem quem não tenha medo, todos nós temos. Pois é. Bom, a Valdiceia aqui deu uma reclamada da internet dela. A Vivo... Não vou falar aqui, já comentei, mas anda péssima. Deu para acompanhar um pouco. Mas tá bom, Valdiceia, eu acho que... É uma pena. Vai melhorando, temos que ter confiança que tudo vai melhorar. Que acontece? Como acho que o mundo todo, né, não só o Brasil, mas o mundo todo vive aí esse momento difícil, passando por esses medos, e com certeza a maior parte está aí usando a internet para poder se comunicar, para poder trazer conteúdo, para ficar em casa. E acaba muitas vezes acontecendo essas falhas. Mas faz parte, principalmente nesses horários, né, que são os horários mais utilizados na internet. Mas, gente, nós precisamos realmente vencer nossos medos, né, o Josi? Olha, viver como nós falamos, né, viver cada momento. Então, cada momento é um momento para a gente refletir, né, sobre o que precisa ser mudado em nós para superar determinados medos, né, Josi? Sim, e mesmo com medo, faça. Né? Porque é preferível você ter as sensações do medo do que você não dar sequência em alguma coisa que você quer fazer, né? É verdade. Deixa eu ver. A Dalziza Vieira, ela diz boa noite. Aldaísa. Aldaísa. Boa noite, dona Aldaísa. Muito bem. Bom, a Aline também já falei. Comentou, o Fernando Machado também está nos acompanhando lá em Bebedouro. Com certeza a Julinha também está nos acompanhando, mas não deu o oi dela hoje. Mas é isso, Josi. O que mais que você poderia passar para nós, Josi? Você falou uma coisa interessante, Josi, sobre os sintomas físicos do medo, né?
porque ele não é só aquela sensação que nós temos, né? Algo que por dentro, mas muitas vezes são sensações físicas mesmo, né? Não é só na cabeça, muitas vezes é isso. Sim, sensações físicas que a gente vem sofrer e na constância, né, de você ficar sempre naquele medo excessivo, a gente tem aí, né, a síndrome do pânico, nada mais é do que o medo incontrolável, né? A Aline, né, ela falou que liberação de cortisol. Ou seja, dependendo do medo, né, da intensidade desse medo, nosso organismo é bombardeado por um monte de hormônios, de situações que realmente mexe com o organismo, né? Sim, pode trazer desequilíbrios físicos para a gente. Físicos mesmo, né? Sim, com certeza. Então temos que aprender a lidar com o medo, como você falou aí aprender a nadar, né? Mas vai ter medos que nós vamos ter que trabalhar todos os dias. Todos os dias. Não tem jeito. Não tem jeito. É um trabalho constante. Pois é, gente. Pois é. Bom, porque é difícil o dia que vamos pensar assim, né? Se a gente for listar todo tipo de medo, você viu lá no início, quando eu fui falando, vários tipos de medo, a gente tem medo de perder emprego, né? Às vezes você tem medo se você não vai ter conseguir sustentar a sua família, você tem medo de fazer uma mudança na sua vida, sei lá, você tem medo dos animais, né? De animais peçonhentos, a gente tem medo. São vários tipos de medo que a gente tem. Então, se a gente for listar realmente, praticamente todo dia a gente tem uma sensação de medo, né? A gente vivencia esse medo constantemente, essa insegurança na nossa vida. Além do medo da morte, esses medos acabam, sem ser o da morte, né? Esses outros medos, eles acabam não tendo muito sentido, né? Porque, vamos dar um exemplo. Você disse medo de perder o emprego. Às vezes nós temos medo de perder o emprego. Tudo bem, temos medo de perder o emprego. Mas eu não sei o dia de amanhã, né? De repente eu não perco o emprego, mas eu desencarno. Então, aquele medo desesperador de perder o emprego não fazia tanto sentido, né? Sim. Sabe que um ditado que eu tenho muito comigo é aquele: há males que vêm para o bem. Então, aquilo que a gente pode achar que é um mal para nós, a gente tem que parar e analisar que aquilo pode ser um grande bem, uma transformação, uma mudança que vai vir para melhor. É verdade, né? Quem gosta de novela, quem assiste novela, tem uma novela que passa na sessão da tarde aí, e já são novelas regravadas, novela que está sendo retransmitida, que é a Eta Mundo Bom lá. Lógico, eu não assisto esse horário, tá, gente? Mas tem lá uma frase que eles falam lá, né? Olha, tudo que acontece de ruim na vida da gente é para melhorar. E é verdade, né? É verdade. É verdade mesmo. Tudo que acontece é para melhorar. A Áurea, fiquei sem internet. Pois é, Áurea, infelizmente, né? A Ângela, muito boa palestra, apesar de ter perdido uma parte por causa do problema da internet. Faz parte. Bom, vamos fazer o seguinte, Josi. Quem sabe a Josi se inspira aí e grave essa palestra aí, nós disponibilizamos, em vez de disponibilizar esse vídeo que está sendo agora, ele vai ficar no YouTube, mas se for possível, você grava essa palestra novamente, né? E a gente disponibiliza no YouTube, porque eu acho que é um assunto muito importante, um assunto bem
bem pertinente para todos nós, Sim, né? eu faço a gravação, da gente coloca lá. Inclusive, aproveitando, né, Carlos, para dizer que o primeiro vídeo do Poder do Pensamento já está disponível. Isso, muito bem lembrado, Josi. Para quem tem, entra pelo aplicativo nosso, né, do irmão Agostinho, eu disponibilizei agora uma segunda página do aplicativo de acervo. O que é isso? Porque normalmente o aplicativo só ouvia a música, tudo, mas agora eu acho que ele serve para muito mais coisa, né? Então, tem a opção tem um menuzinho que você vai para o acervo. Então, lá nós estamos disponibilizando. E esse assunto aí que a Josi disse, né, sobre a mente, sobre o poder da mente, né? Poder da mente. Já está Poder do disponível lá. pensamento. Poder do pensamento. Isso. Já está disponível lá, tanto no site, aula 1, tanto no site do irmão Agostinho, como no aplicativo. Então, pode ir acompanhando lá, vai acessando, vai nos dando um feedback, vai nos dando um retorno aí sobre o que vocês estão achando, tá bom? Às vezes até fazendo algumas colocações para a gente fazer uma pesquisa, às vezes mais centralizado no que a pessoa gostaria de saber, né, Carlos? Exatamente, José. É que às vezes tem assuntos que a pessoa gostaria, né, de se aprofundar mais. E aí, com certeza, a Josi pode fazer isso. Com certeza. A Aldaziza Vieira diz assim: muito boa palestra, Josi. Vou buscar a oração todos os dias. Esta palestra foi para mim. Parabéns, foi muito boa. Então vale a pena gravar. Eu vou ter que gravar. E outra, foi para mim também. Porque eu também tenho os meus medos. Para todo mundo, não tem quem não tem seus medos, né? Verdade, verdade. Mas tá bom, gente. Quero agradecer o carinho, a atenção de todos vocês, a oportunidade de estar aqui conosco, né, de nos acompanhar. Apesar de todos os tropeços, de todas as dificuldades técnicas, a falta de equipamentos, tudo isso a gente agradece pelo respeito, né, até pelo que vocês têm por nós aí a respeito aí de levar pelo menos um pouquinho não deixar parar os trabalhos do Centro Espírita Irmão Agostinho. Quero convidar a Josi, então, para fazer aí a oração de encerramento para nós, sem fundo musical, tá bom? Tudo bem. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Então, vamos, neste momento, nos conectar com o plano maior, em agradecimento por tudo que recebemos nesta noite. Desde as primeiras horas do dia, quando a espiritualidade já está ao nosso lado, trabalhando, preparando todo o ambiente para a realização dos trabalhos da noite. Que nós possamos sempre estarmos ligados através da oração sincera, que a espiritualidade sempre nos ampara. Quando os nossos corações demonstram realmente os nossos verdadeiros sentimentos. Obrigada, Pai, por este momento, pela oportunidade desta encarnação que todos nós estamos tendo para o nosso aperfeiçoamento, para as nossas transformações necessárias, que possamos retornar melhores do que quando iniciamos esse processo reencarnatório. E que nós possamos também, neste momento, receber toda a luz que vem do alto, que vem de Jesus. Que tenhamos uma noite tranquila e mais uma semana de muita paz e de muita luz. Que assim seja.
Muito bem. Então, muito obrigado a todos. Tenham todos uma excelente noite. Quero convidar vocês para nos acompanhar amanhã no estudo de O Livro dos Espíritos, que, por sinal, está indo de vento em popa, né, Josi? Tá muito bom. Então, obrigado a todos. Até amanhã ou até na próxima quinta-feira. Josi? Obrigada a todos, uma boa noite.